Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho-vos trazer 10 coisas que eu utilizava quando era pequena, mas que nunca mais vi. Mas antes de começarmos este vídeo, vocês já sabem, não se esqueçam de subscrever aqui em baixo ao canal se ainda não o fizeram e de ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo aqui no canal. Passem também pelo meu Instagram, o meu nome de utilizador é ana.rezendes com Z no meio, mas as informações vão estar todas aqui no ecrã e vão estar todas aqui em baixo na caixa de descrição. Sem mais demoras, vamos lá então começar. Vou-vos falar de 10 coisas que eu utilizava bastante quando era mais pequena, mas que por uma razão ou outra nunca mais vi, quer sejam crianças, porque eu tenho primos mais pequenos e não me lembro de alguma vez eles terem usado estas mesmas coisas que eu, quer seja porque também nunca mais as vi a serem vendidas na loja. E portanto eu queria partilhar aqui com vocês, porque se calhar a maioria de vocês também conhece e se calhar a maioria de vocês também utilizou. A primeira coisa que eu quero falar com vocês são canetas de sopro. Eu vou deixar aqui no ecrã todas as imagens para vocês poderem ver do que é que eu estou a falar. Portanto, canetas de sopro eram umas canetas que davam como se fosse uma espécie de uma ponta de feltro que tinha tinta e depois tinha uma parte da caneta que era como se funcionasse como uma tampa que nós colocávamos na ponta da caneta, soprávamos e aquilo saía a tinta, só que como se fosse pintinhas. Por acaso não foi uma coisa que eu utilizei muito na escola em si, mas em casa eu sei que utilizava bastante. E depois nós tínhamos uns moldes que nós colocávamos em cima de uma folha branca e depois soprávamos com as canetas e conseguíamos fazer ou uma borboleta, ou um caranguejo, ou uma flor, ou aquilo que fosse. Lembro-me perfeitamente, faz bem parte da minha infância. E eu penso que até o meu irmão também chegou a utilizar. O meu irmão é 3 anos mais novo do que eu. Foi uma coisa que fez parte da minha infância e foi uma das coisas que eu mais gostei e que nunca mais vi à venda. Provavelmente se calhar até existirá, mas nunca mais vi à venda, nem nunca mais vi nenhuma criança brincar com isso. A segunda coisa que eu tinha aqui é o Tamagotchi. É assim, eu acho que a maior parte de nós já teve um Tamagotchi, se não 2. Eu até tive uma altura em que tive 2 Tamagotchis e deixem que vos diga que não era nada fácil tomar conta de 2, e eu acho que era um jogo bastante interessante porque era uma maneira de nos tornarmos responsáveis por alguma coisa e nós tínhamos de ser responsáveis para dar de comer, não tínhamos de ser responsáveis para o meter a dormir, era como se fosse o nosso próprio bebê. E eu sei que houve aí uma altura, aí há uns anos atrás, que até parecia que eles estavam a voltar, mas que de repente desapareceram outra vez. A terceira coisa que eu tenho aqui são tazos, que na altura vinham em tudo o que era bulical, em tudo o que era chito, mas a maior parte dos tazos que eu me lembro são tazos de Pokémons e, para dizer a verdade, eu nem sequer sei qual era o objetivo principal dos tazos. Eu sei que eles tinham uma espécie de uma ranhura e que a maior parte das vezes nós até tentávamos construir algumas coisas com os tazos, uns encaixados nos outros. Na altura, eu lembro perfeitamente que os pacotes, era como se fosse um pacote de batata frita, que é igual hoje em dia, só que depois cá fora tinha uma espécie de uma fita a dizer que lá dentro vinha o tazo. E hoje em dia já nem sequer vejo isso, para dizer a verdade. A quarta coisa que eu vos quero falar é sobre o Walkman. Eu lembro perfeitamente de num Natal ter recebido um Walkman e andar com ele para tudo o que era sítio. Basicamente, para quem não sabe, o Walkman era no meu caso, era assim um aparelho redondo que depois abria a tampa e nós punhamos o CD que queríamos ouvir lá dentro. Fechávamos, carregávamos no play, tínhamos uns auscultadores. Eu lembro que na altura os auscultadores não eram assim nada de especial e naquela altura nem sequer havia auscultadores sem fios, nem fones sem fios, mas eu sei que andava com o Walkman para trás e para a frente a ouvir CDs. O CD que eu acho que mais ouvia na altura era o CD das Tentações, que eu adorava as músicas delas. Era uma maneira de ouvir música fora de casa. Hoje em dia já não é assim, hoje em dia já podemos ligar os telefones ao carro, já podemos levar as músicas no telefone, já podemos ouvir as músicas no iPod. Portanto, hoje em dia já não é preciso andar com um Walkman e vários CDs atrás para conseguir ouvir todas as músicas que nós queremos.
Outra coisa que eu jogava muito quando era pequena e a minha prima tinha este jogo e nós adorávamos, que era o jogo do Quem é Quem. Basicamente era um jogo para 2 pessoas, cada pessoa tinha uma espécie de um tabuleiro com várias caras, as caras eram a mesma. Nós tínhamos que escolher uma das personagens e depois nós tínhamos que ir fazendo perguntas da cor do cabelo, se utilizava óculos, se tinha barba ou se não. Se o meu personagem tivesse barba e a pessoa me perguntasse tem barba, eu dissesse que sim, portanto ela tinha que baixar todos os personagens que não tinham barba. E no fim tínhamos que descobrir quem é que era a personagem do outro. E eu achava que era um jogo muito bom, mas ainda há algumas semanas atrás eu fui à FNAC e vi lá um Quem é Quem tamanho de viagem. Haviam vários jogos em tamanho de viagem, mas eu achei que esse recordava muito da minha infância. Portanto, achei uma ideia espetacular. Na altura não comprei, mas se calhar devia ter comprado, porque agora neste tempo de quarentena, se calhar era bom ter assim um destes jogos para jogar. Outra coisa que uma das minhas primas tinha, eu propriamente nunca tive, eu acho que o meu irmão já chegou a ter, mas que nunca soube muito bem para que é que servia, é um slinky, eu acho que é assim que se diz. Eu vou meter aqui uma fotografia, toda a gente vai saber o que é, provavelmente. Aquilo que nós fazíamos com aquilo e adorávamos era pormos uma das partes no topo da escada e depois empurrar a outra e ali ia descendo as escadas. Mas entretanto já descobrimos que dá para fazer 1001 coisas com isto. Eu achava muito engraçado aquilo de descer as escadas sozinho e achava que era a única coisa que fazia. Hoje em dia já sei que não é assim, mas também é uma daquelas coisas que, se eu bem me lembro, nunca mais vi a vender em lado nenhum. Vamos agora passar para a 7ª e esta é o Water Ring Toss. Para quem não sabe, era um jogo que tinha várias argolinhas que estavam dentro de uma espécie de uma caixa com água e depois o que nós tínhamos que fazer era colocar as argolas dentro de uns pins que tinha lá e normalmente era sempre muito fácil até restarem 2 ou 3 argolas e foi um jogo que eu tive durante bastante tempo e que eu acho que hoje em dia, se tivesse, eu ainda era capaz de jogar. Esta próxima que eu vou-vos dizer, eu acho que toda a gente é culpada, já ter pelo menos feito uma vez. São aquelas estrelinhas que davam luz, que nós prendíamos ao teto do quarto. É assim, eu e o meu irmão tivemos. Era daquelas coisas que era muito fixe, ir dormir, apagar a luz e ver estrelas a brilhar no céu, neste caso no teto. Mas eu adorava e eu acho que muita gente teve. E às vezes nem era só estrelinhas, podiam ter também luas, podiam ter os planetas. E vamos então para a 9ª. Então o nome é Push Pencil e eu, para ser sincera, tive muitos destes lápis, só que nunca soube, lá está, o nome deles. Basicamente era um lápis que vocês tinham várias pontas. Hoje em dia é como se fossem as minas para as lapiseiras. Aquilo era um lápis que tinha assim várias pontas e depois quando a ponta acabava, vocês não podiam afiar, não é? É como a lapiseira. Basicamente vocês pegavam na ponta de baixo, colocavam em cima e saía uma nova ponta. O problema era que muitas das vezes nós acabávamos por perder uma ou 2 dessas pontas. E a última coisa que eu vos quero falar aqui, portanto a 10ª, é o Etch a Sketch, que era um quadro que nós conseguíamos escrever e que depois conseguíamos apagar. E eu lembro perfeitamente, provavelmente devo ter recebido no Natal ou num aniversário, e foi uma coisa que me durou imenso tempo, porque eu adorava, a verdade é essa, eu adorava conseguir escrever, adorava conseguir desenhar, e depois quando quisesse era só apagar. Não havia muito problema, não era preciso borrachas, não era preciso mudar de papel, era simplesmente escrever no quadro, apagar e já estava. Mas hoje em dia já ninguém quer este tipo de brinquedos que na altura nós achávamos que era espetacular. Nós antigamente achávamos que era espetacular ter um quadro em que conseguíssemos escrever e depois apagar. E hoje em dia aqueles que eles conhecem como isso provavelmente será um iPad, por exemplo, em que basta abrirem nas notas, escrever lá aquilo que querem, abrir uma nova nota e é como se tivessem apagado e voltam a escrever. Portanto, hoje em dia é muito mais voltado para as tecnologias, mas pronto, faz parte de como é que o mundo se desenvolveu. Eu acho que vou dar o vídeo
por terminado aqui. Digam aqui em baixo nos comentários se vocês conheciam alguns ou todos destes brinquedos, Portanto, se algum de vocês conhece, se algum de vocês brincou, deixem-me aqui em baixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto se gostaram e de subscrever ao canal se ainda não o fizeram. E eu vejo então no próximo vídeo. Tchau!